Então, uma parte do recurso da cidade está definido lá na Câmara de Vereadores, os prefeitos nessa formação, nessa conjuntura atual dos municípios. O executivo tem muita força, mas também, de outro lado, a Câmara de Vereadores ali já consegue dividir a bola, né, e discutir de algum modo. O problema é saber quem é que está representado nessas câmaras de vereadores, né? Como que os setores da sociedade se mobilizam nos seus territórios, com as suas visões, os seus interesses, e através de partidos políticos, para poder eleger esses vereadores, essas vereadoras, e quem são essas pessoas, de onde que elas vêm, qual a visão delas. Essa coisa não está democratizada e não está equilibrada. Então, mas já tem ali no processo, aí já a gente faz uma diferença da democracia participativa, da democracia chegando num ponto aí que a gente vai começar a discutir as diferenças, né? As diferenças entre a democracia participativa e a democracia representativa, né? Porque o que a gente tem no Estado moderno e para cá é a democracia representativa, né? Os setores se organizam, os setores da economia, os setores da sociedade, que têm um olhar mais apurado como que funciona a economia, como que funciona a arrecadação de impostos. Aí esses setores organizam partidos políticos a partir de sindicatos, a partir das igrejas, agora por último, né, da maçonaria, e vai para aí afora. E do jeito que está aí criando partido igual o chuchu na cerca, cada um deixou de organizar lobby, passou a organizar o partido político. E essa turma organizada ali nesses partidos políticos, eles acabam conseguindo conquistar um espaço muito fortalecido para poder pôr a mão no recurso público que a maioria das pessoas paga. Às vezes as pessoas que participam dessas instâncias, que se organizam em partido político, esses setores da economia, nem gosta de pagar imposto e nem paga, né? Organiza para poder ficar, a ver se arruma um jeito de ter perdão fiscal, de estar liberado para não pagar imposto. Mas do dinheiro que quem paga, que a maioria paga quando consome, né? Eu já trabalhei esse assunto aí, já fiz referência nesse ponto. Os impostos, a maioria estão embutidos nos itens de consumo. Então, os consumidores, as pessoas compram, o povo quando compra um pãozinho, 1 quilo de feijão, já está pagando o imposto daquele setor que deveria pagar, né? Mas as pessoas não querem pagar imposto e também não querem deixar os impostos que a maioria paga e aí está acumulado no tesouro, que aquele dinheiro volte para a população, volte para os setores mais necessitados, né? Então eles querem pôr a mão naquele recurso. Não fui eu que paguei não, mas eu quero controlá-lo, né? Essa visão do estado natural que vem lá das monarquias, dos impérios, isso não foi de tudo diluído não, porque ainda tem muito setor da sociedade, a organização burguesa, né, que tem esse olhar muito claro como é que põe a mão nesse recurso e aí se organiza para poder ter voto. Às vezes é uma mentirada danada, um lero-lero danado, uma história comprida
E as pessoas, para poder disputar o poder, elas estão dispostas a mentir, né? Então, se a gente não prestar atenção nisso, acaba envolvido nisso também. Mas aí, vamos lá. Então, a democracia representativa é a que tem, de um certo modo, instituída no Estado moderno, né? Então, tem duas democracias na nossa visão, que nós estamos discutindo aqui. A democracia participativa, ela tem um componente, quem sabe, romântico, né? Mas para poder as pessoas se envolverem pessoalmente, ao contrário de estar elegendo um representante, para aquele representante cuidar lá, ó, você vai cuidando lá para mim, porque eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui cuidando da minha vida, e você cuida lá para nós, viu? Vê lá o que você faz lá para nós. Isso aí costuma não dar muito certo, não. O que está rolando aí, as pessoas vão lá no dia da eleição, muito importante, veste a roupinha melhor que tem, vai lá e vota, né? Mas aí depois que a pessoa está eleita, aquelas pessoas lá do bairro, aquelas pessoas lá da cidade não estão prestando atenção no que eu estou fazendo, eu estou pelejando para explicar, não quero saber de política, não. Toca lá o aí, quando conseguir alguma coisa lá para nós, você vem cá e traz, que a gente vai gostar muito. Fica nisso, né? Então, a democracia participativa, ela tem esse viés de estimular nas pessoas o exercício, a prática da cidadania. A prática da cidadania, você poder ajudar a comunidade, você ser um bom cidadão, você saber cantar o hino nacional, você estar em dia com as obrigações militares, você ir lá na escola, conseguir. Essa parte aí é muito importante. Mas tem uma parte da cidadania que precisa ser também observada, né? No caso aí da cidadania política, poderia dizer assim. Então, mas saber de quem que você está votando, conhecer os partidos políticos, saber o que os deputados fazem, o que os vereadores fazem, isso já ajuda muito. Se chegasse um dia que as pessoas, por exemplo, vou votar para deputado federal, mas esse cara é filiado em qual partido? Qual partido que ele é? Eu gosto muito desse pessoa que era uma pessoa muito boa, eu agrado muito do jeito dela tratar os assuntos. Mas ela está filiada em qual partido? Vamos ver esse partido dela aqui, lá no Congresso, quando vai aprovar um projeto de lei, quais são as posições desse partido aqui? Eles votam Niquela. Então agora eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google, fica fácil. Eu tô fazendo teatro, é fácil. Você pega aí no Google ô Google, como votaram os deputados federais nos seus respectivos partidos políticos, nos seus respectivos estados. Então, ó, você vai fazer uma pergunta a respeito de todos os deputados e deputadas federais. Como votaram os deputados e deputadas federais, mas nominalmente só, não. Também, a que partido? Nos seus respectivos partidos políticos e nos seus estados, são 26 estados, mais o Distrito Federal, no projeto de lei da aprovação, vamos pensar aqui, da aprovação, da aprovação da reforma da Previdência, em 1918, 1919, né? A reforma da Previdência do INSS, essa porcariada toda que está aí, eu quero saber como é que isso começou. Bom, o Google te mostra na hora. Ó, então, começa lá,
por ordem alfabética, por partido. Então, vê lá, o partido, o deputado Abílio, não sei das quantas, do partido tal, do estado tal, votou sim. O deputado Ademar, do partido tal, do estado tal, votou não, para não aprovar aquela reforma que está aí instalada. Bom, então, as pessoas, mesmo com a democracia representativa, se elas desenvolvessem esse hábito de querer saber o que os parlamentares votam, como que eles votam, os seus respeitos, na hora de eleger ficaria mais fácil. Mas nem isso, na democracia representativa, a maioria vota, vai lá no dia, vota, acredita numa conversa, num discurso deles, vota, mas depois vira as costas para aquilo, e só quando o cara faz uma coisa muito errada, a imprensa critica e vai para cima, aí você ainda tem que ter de olho. A imprensa está criticando é por quê, né? Quem que é a imprensa? O que essa imprensa tem interesse? Então, a democracia representativa, ela tem muitos desafios para ela poder funcionar. Aí existe uma crença que se as pessoas se envolvendo na democracia de modo direto, participando das coisas, aí fica mais fácil você ter informação, ter mais, assim como tudo, né? Se você não participa, é mais difícil você ter informação de tudo. Se você não está envolvido, é mais fácil que você esteja de fora, né? E recebendo informação. E a informação, as pessoas te passam a informação conforme elas têm interesse, que você seja informado ou não. Você participando, você busca. Então, com esse conceito, a ideia é de envolver as pessoas para elas poderem ter mais controle sobre o custeio da cidade e os investimentos da cidade. Então, nós chegamos num ponto dessa construção teórica, né, que faz um divisor de água aí muito importante entre a democracia representativa, que é essa que está aí instalada, e a democracia participativa, você envolvendo as pessoas diretamente, e você também se envolvendo para conhecer as coisas, né? E você estando participando ali, é muito mais fácil você conhecer, tem que estudar, tem muita ciência, tem muita pesquisa. Nós aqui já tocamos em assunto aqui que foi preciso estudar muito para ter acesso, para ter um pouco de noção, né? E nem por isso conhece tudo. Mas esse processo de participação popular é como se fosse uma universidade mesmo, é como se fosse uma escola. Daí é que vem o meu gosto por isso, por conta da pedagogia, por conta de ser professor, por conta de achar que a sala de aula podia ir além das paredes ali da escola, né? Que a sala de aula ali, põe os meninos ali dentro, vai conversando com eles, as moças, os rapazes, as crianças ali, e aquilo é a aula, né? Mas e se essa aula conseguir, se a gente conseguir que essa escola fosse para além dos muros da escola? Assim, o assunto que você desenvolve ali na sala de aula, como professor, como professora, ele vai ter mais repercussão na vida das pessoas, porque aquele assunto vai estar ali rodeando no entorno da escola, na comunidade que mora por ali. Então, um desafio para mim era levar a escola para além dos muros da escola. Levar o processo de formação que rola ali dentro da escola para além dos muros da escola, né? Democratizando aquilo que rola ali dentro da escola. Mas como você vai fazer isso se você está trabalhando, se você tem o horário a cumprir, tem as outras obrigações? Essa é uma encrenca doida. Então você começa a ter que fazer alguns investimentos pessoais nisso, né?
até que isso aí se consolide também como uma possibilidade de ser uma atividade remunerada na área da educação, né? Como se um curso de extensão, eu não sei definir isso não, mas é um processo. Então vamos lá. Com isso aí, o trabalho da escola que eu fazia dentro da sala de aula, e ali no ouvido dos meninos, né? Muitos falaram, professor, não fala mais desse negócio de orçamento participativo comigo, não. Pelo amor de Deus, eu já estou sabendo disso. Fala o seguinte, no dia que tiver as reuniões lá na comunidade, você pode nos chamar que nós vamos. Eu prometo para você que eu vou. Você levanta a mão lá que eu levanto a mão junto. Não estou querendo isso não. Mas muitos diziam isso para mim. Mais para frente, muitos anos depois, eu encontro com essa moçada lá na região, alguns já casados, já... professor, que me ajudou muito. Hoje eu tenho uma visão muito diferente das coisas aqui da região, das coisas da cidade, a partir daquele trabalho lá da escola, de envolver no orçamento participativo. Ainda tem aquele negócio de orçamento participativo lá, professor, não estou ouvindo falar mais nisso. Quer dizer que o assunto continuou ali, né? Eu nem sei dizer se tem, se não tem, acredito que possa ter, mas é bem diferente, né? As concepções políticas vão mudando, as alianças políticas vão acontecendo, os prefeitos uns vão envelhecendo, deixa a política, aparece outros novos, a Câmara de Vereadores, e esse processo todo que está no país aí, de um modo, houve um retrocesso muito grande. Em vez da população fazer essa caminhada que a gente estava desenvolvendo, foi o contrário, os grandes lobbies econômicos é que vieram para cima da população. Entraram para dentro das escolas, entraram para dentro das igrejas e passaram a fazer a cabeça das pessoas, né? Hoje, não precisa de eu abordar esse assunto, porque senão nós vamos fugir muito do nosso eixo aqui. Mas no caso do orçamento, que a gente já está bem esmiuçado aí, então nós tínhamos que passar para uma coisa, pensar também, né? Quais são as políticas públicas, e quais são os desafios que a cidade tem, que o município tem para levar adiante, né? Porque o dinheiro não pode ficar todo num setor que não continua do mesmo jeito. Você briga para tirar daqui e pôr ali, mas daqui a pouco aquele lado está todo musculoso, mas o outro lado está capenga, né? Então tem a saúde, a educação. Geralmente os municípios já têm ali organizadas as secretarias. Será que está faltando algum setor a ser representado, a ser pensado? A questão das artes, a questão dos esportes, a questão do pessoal que mora na rua, né? Como é que é isso? O negócio de morar na rua, pelo amor de Deus, será que a pessoa gosta de morar na rua, ela está excluída, né? Eu acho que tem que pensar muito nisso. E o que faz com as pessoas que moram na rua? O que está jogando aquelas pessoas na rua? Tem um processo de exclusão. Então, onde é que ele está acontecendo, né? E como é que faz para poder retomar isso e minimizar ou liquidar com essa questão de exclusão, né? Bom, é um trem complexo, porque atualmente ninguém está pensando, ou a gente não está pensando nisso. Aí o que acontece? Os processos de exclusão acirraram a inteligência artificial, a automação. Eu tenho uma discussão importante com o meu filho, com o Dimitri, né, que é doutor, né, lá na Universidade de Lavras. Ele é doutor em engenharia de controle e automação, né? E ele tem uma visão muito importante dessa parte da automação e também da cidadania, da política. Felizmente, tanto a mãe dele quanto eu, nós falamos muito perto dele, ele acabou... Mas eu não converso muito com ele sobre esse assunto, porque ele
é muito difícil a gente encontrar. Quando a gente está encontrando, é mais fácil a gente querer abraçar um ou outro, ficar ali por perto, conversar das coisas mais humanas, assim, do que de entrar no... Mas eu sei que ele tem uma formação muito boa e onde ele está, com certeza ele está fazendo o trabalho dele bem feito. Mas aí, com esse processo da automação, da inteligência artificial sendo usada por os setores financeiros, pelo setor endinheirado da sociedade, aí isso caminha mais no sentido da exclusão, né? Da marginalização. Eu penso que li isso lá em Marx, né? Que o desenvolvimento, a ciência, a tecnologia, ela deveria servir para reduzir o horário de trabalho, né? Reduzir a escala de trabalho de 6 dias de trabalho e 1 de descanso para 5 dias de trabalho e 2 de descanso, né? E aí está na ponta aí essa discussão lá no Congresso da escala de trabalho de 5 para 2. E quem é que está discutindo isso? O povo, a quem interessa é a falta da democracia participativa. Então, nessas questões, se a gente fizesse essas discussões, aí até a automação, até a inteligência artificial, seria muito positiva, ou é muito positiva, para minimizar o cansaço, o desgaste físico, o tempo da produção, mas aí precisa da distribuição da riqueza ser mais equânime, né? Ser mais... chegar a mais pessoas. Não com esse negócio que a esquerda achou um caminho porque era muito importante fazer do Fome Zero, então da bolsa disso, bolsa daquilo, é muito importante. A economia está ali produzindo, então tem a turma que está incluída, produz, gera um imposto, e desse imposto a gente repassa para a turma que está excluída. É uma visão religiosa muito importante, mas eu acredito que se fizer isso de um modo de um modo a dividir melhor a jornada de trabalho e aí incluir as pessoas no mundo da produção, no mundo da economia, e com isso a renda, é um caminho melhor do que esse da bolsa disso, bolsa daquilo. Mas você não pode também falar que não vai dar bolsa disso, porque aí vai criar preguiçoso, porque isso não é verdade, né? Então, enquanto não tem esse processo da distribuição da jornada da produção e do serviço, de modo que tenha mais pessoas, chegar bem perto do universo, das pessoas que podem estar economicamente ativas, tá produzindo, para ter também a renda daquela produção e se manter. E agora, quando a pessoa adoece, é idoso, está deficiente, coisa e tal, aí sim, aí chega com a previdência ali para poder ajudar na sobrevivência. Bom, a democracia direta, a democracia participativa, com certeza chegaria nessa discussão muito mais rápido do que no caminho da democracia representativa. Com certeza que vai, né? Então é um desafio ainda para a gente empurrar a democracia, a força da democracia direta, da democracia participativa, ou da democracia representativa, para abrir mais caminho, mais estrada para a democracia participativa, para a democracia direta, né? Isso é anarquia? Não, é diferente da anarquia.
ao contrário, é envolvimento na política, mas das pessoas, do sujeito, da ação econômica, da ação da sociedade, né? Então vamos lá, nós temos um município e quais são as políticas desse município? A educação, a saúde, o que vem do governo federal, o que vem do governo estadual, o que é do município, o que fica no município e como que nós vamos... Então é um assunto importante aí. Mas, feita essa discussão, né, que é mais da política da cidade, da cidadania de um modo mais geral, aí vem a questão, dentro do conjunto das políticas, a questão do urbanismo, né? E na questão do urbanismo, bem, nós temos também algumas questões importantes para ir tratando aí. Bom, os transportes públicos, os transportes, as vias de acesso, isso faz parte do urbanismo? Como é que é? As encostas, o risco de desabamento, os leitos dos córregos, os mananciais, as minas, isso faz parte do urbanismo? Que parte do urbanismo, a área ambiental? Então, essa discussão precisa ser feita, né, para poder entender melhor isso. A questão da moradia faz parte do urbanismo. Bom, e aí tem as tendências da arquitetura, as tendências da estrutura da cidade, né? Como que vai ficar a questão do trânsito? Como que vai a questão do escoamento das águas pluviais e das águas fluviais, dos esgotos? Então, é um universo muito rico. Tendo isso já discutido, fica mais fácil de tratar do orçamento participativo. Então, qual parte do recurso do orçamento que vai ser discutido aqui nesse universo que nós estamos chamando de município? Aí o município, como é que é esse município? Você vai juntar todo mundo da cidade, vai fazer isso dividido por regiões, dividir a cidade em regiões. Belo Horizonte aqui, no caso, foi dividido nas regionais administrativas, né? Igual a que eu me dediquei mais nesse processo, que é a região de Venda Nova, fica aqui mais para a região norte da cidade. Como eu já disse antes, 34 bairros e 18 vilas. Não mudou muito de lá para cá isso não, né? E aí, ter um plano diretor é fundamental. Sem ter esse plano diretor da cidade, né? Para onde como a cidade chegou nesse ponto, quais são os problemas que tem, para onde caminhar, as soluções disso, daquilo. Então, esse plano diretor foi fundamental. E aí, o primeiro plano diretor que eu tive contato com ele, pode ter tido outras versões, mas foi a partir do governo do Patrus Ananias, já mais para o fim do governo do Patrus Ananias, na transição para o governo do Dr. Célio de Castro, que era o vice do Patrus. E aí tem três pessoas muito importantes nessa composição desse primeiro governo do Patrus, que eu achei fundamental o que eles fizeram nas áreas dele, né? Já falei aqui do Maurício Borges, no setor de planejamento,
Então, quem quer conhecer melhor o planejamento das cidades, é bom procurar o Maurício Borges, conversar com ele sobre isso, ver o que ele já escreveu a respeito disso. Mas tem a questão dos impostos, da arrecadação, da equação financeira, né, do equacionamento financeiro, dos gastos do município. Então, a Secretaria da Fazenda, né? Aí o Fernando Pimentel é um mestre nesse. Depois o Pimentel, quando o doutor Célio foi prefeito um mandato, na sua reeleição, o Fernando Pimentel já entrou como vice, né, na reeleição do Célio. O Célio foi eleito em 96 com uma pessoa amena, importante, que era do MDB, mas depois ele se desgarrou, tentou um voo próprio, e o Fernando, na reeleição, na sucessão, não, na reeleição no segundo mandato do doutor Célio de Castro, aí o Fernando, do Partido dos Trabalhadores, do Célio era do PSB, e o Fernando Pimentel do PT. Então já foi feita uma composição e, por infelicidade, né, o doutor Célio, no meio do segundo mandato, ele teve uma trombose assim nas pernas, e aquilo ali já foi consumindo. Ele acabou tendo que se afastar da prefeitura, e o Fernando Pimentel assumiu do meio do mandato para frente, né? E aí, quando chegou em 2004, já com o Fernando prefeito, ele disputou a reeleição e foi eleito de 2004 a 2008. Então, nessa sucessão de prefeitos, por isso eu falo da questão política, do Patrus Ananias, depois o Célio de Castro e depois o Fernando Pimentel, já a construção da ideia do orçamento participativo lá com Patrus Ananias, e ela veio com o Célio de Castro como vice-prefeito de Belo Horizonte e depois prefeito. Então o doutor Célio deu todo enfoque e chegou a avançar com as proposições do orçamento participativo, já criando os conselhos da cidade, né, na gestão do doutor Célio. O conselho da cidade, conselho gestor da cidade, ele vinha se compondo através dos conselhos das políticas públicas. Então tinha um conselho na área da saúde, tinha um conselho na área da educação, tinha um conselho na área de transportes, e desse conjunto de conselhos das políticas públicas se chegou ao formato do conselho da cidade, já na gestão do doutor Célio. Esse conselho da cidade, qual era o papel dele? Se já tinha a Câmara de Vereadores, então a Câmara de Vereadores fazia a legislatura, fazia as leis e fiscalizava o poder público e interferia também na construção das políticas públicas. Então, qual era o papel do Conselho da Cidade? Bom, o Conselho da Cidade tinha uma proximidade maior com a ação do Executivo. Então, não tinha um choque, propriamente dito, com a Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores tinha a função dela, tem a função dela, né? Dentro da democracia representativa. Mas o Conselho da Cidade, então, era uma abertura feita pelo Executivo. Então, o Executivo, que tem a proposição legal de dar encaminhamento nas políticas públicas de saúde, de educação, então já com uma visão de ampliar a participação popular, para que essa participação popular também, de algum modo, através dos setores da educação, da saúde,
do transporte lá junto à BH Trans aqui, e da Sudecap, da Urbel, né, que tratava e trata da questão das vilas, das favelas, né? Então a Urbel e outros setores ligados à questão da regularização das atividades comerciais, das atividades, da regulação urbana, né? Então também tinha lá o conselho na regulação urbana. Na Sudecap foi criado o conselho lá, ele que caminhou muito para um rumo importante para a prevenção desses desastres ambientais, de controle de chuva, né? De sinalização para a população se cuidar, mas também de indicativos de para onde precisava mexer na cidade para o controle dos desastres ambientais. Então, esse conselho aí ficou muito fortalecido e muito importante na cidade. Até que lá para frente, já no segundo mandato do Dr. Célio, já com o Fernando Pimentel, então o Maurício Borges, também do planejamento, avançou para um processo de algumas secretarias mais fortalecidas, ligadas ao prefeito, ao executivo. Então, vamos pensar, seria algumas secretarias mais próximas do prefeito e outras secretarias ligadas a essas secretarias mais próximas. Aí isso foi um bafafá danado, porque, por exemplo, primeiro eu vou mostrar o desenho. Então, nós tivemos uma secretaria de atividades urbanas, né? E outra a Secretaria de Políticas Sociais. Essa Secretaria de Políticas Sociais, essa grande secretaria, e a outra Secretaria de Finanças, Administração e Finanças. Então, vamos pensar nessas três, porque elas eram 5, mas vamos pensar nessas três, que fica mais fácil da gente... Então, a de Políticas Sociais tinha ligado a ela a Secretaria de Educação, por exemplo. E tinha ligado a essa Secretaria de Políticas Sociais a de Assistência Social. Tinha ligado a ela também a Secretaria de Saúde. É um bafafá, né? Porque o pessoal da saúde é corporativo, e não ser uma secretaria de ponta, que no organograma tinha contato direto com o prefeito, mas teria um secretário, um super secretário que lidasse com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação. Isso era um pau danado. Mas o Maurício Borges foi por aí, eu achei que foi um avanço muito grande. Porque imagina o conjunto das secretarias brigando pelo orçamento da cidade. Então a secretaria mais forte leva para aquela secretaria, para aquele território, o maior recurso da cidade. E as outras? E esporte. E a cultura, que não tem essa força que a educação tem, que a saúde tem no município. Bom, então a cultura fica com 1% do orçamento da cidade. A Secretaria de Esporte fica com 0,5%. Então, o que é a Secretaria de Esporte? Chama um jogador de futebol. Na época do Dr. Célio, eles convidaram o Palinha, aquele do Cruzeiro, para ser o secretário de Esporte. E aí o Palinha ficava fazendo o quê? Uma ótima pessoa, eu tive contato com ele. Ele organizou um jogo de futebol lá no Mineirão, assim, entre os secretários, entre as pessoas mais velhas. Eu até cheguei a jogar futebol no Mineirão com o Palinha. Imagina, né?
Ele não corria, que ele já estava uma idade, eu até estava mais novo do que ele na época. Ele não corria, mas ele lançava a bola e a bola chegava nele, ele organizava o jogo e marcava o gol, e a gente correndo, sem chegar perto da bola. Mas é a visão que o cara tinha. Mas a Secretaria de Esporte, então, na síntese, o que ela fazia com tão pouco recurso? E a habitação? Aí daí nós chegamos numa avaliação que as políticas públicas precisam ser intersetoriais. As políticas públicas não podem ser setorizadas, como voltou a ser depois, né, a queda de braço da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, porque tinha o Ministério da Saúde, o recurso já vinha direto, então não podia ir para outra coisa. Mas é uma coisa que precisa ser melhor pensada, né? E a saúde é o quê? Por exemplo, lá em Venda Nova, eu pude ver lá as pessoas morando nas áreas alagadas, nos brejos, a parede do barracão da família era encostada no barranco que tinha sido cortado, né, para construir aquela parede. A umidade, o mofo e aquela criança que é ali daquela família que estuda na escola. O problema daquela criança é da educação, é da saúde ou é da moradia? Essa criança que mora num casebre desse aí, numa casa dessa aí, que a parede, pelo menos uma ou duas paredes são encostadas, coladas no próprio barranco do morro ali, com toda umidade, não tem esgoto. Então, uma coisa que eu vi que foi terrível para mim, né, quando eu vi assim a primeira vez, lá na Vila Polônia, quando eu entrei lá a primeira vez, tinha um córrego, né, um córrego da Beco do Funil. Esse Beco do Funil, coisa de um metro e meio, assim, passando, o beco todo era uns 3 metros, e o córrego passava ali, ocupando ali mais ou menos 1 metro e meio, correndo. Então você tinha mais ou menos uns 60, 80 centímetros de um lado para entrar na porta do barraco de um lado, e tinha aquelas pinguelas ligando ali, passando as passagens em cima do beco, né? E de onde saía a água para abastecer as casas nesse tempo aí? Tinha umas cacimbas, né? O pessoal foi um buraco do lado do córrego mesmo, do esgoto, né? Então, essas casas das vilas, das favelas ali do Beco do Índio, jogavam o esgoto por tubo de PVC, dentro da casa lá tinha um buraco, que é o vaso sanitário por cima de um buraco, e aquilo caía dentro do esgoto, dentro do córrego, né, do córrego ali, e do lado ali, aquela água que saía de lá, passando pela terra ali, um metro de cada lado, assim, uma cisterna, né, que tirava a água para 4, 5, 6, 10 casas, assim. A pessoa estava bebendo água de esgoto, né, tomando banho, fazendo comida. Fiquei apavorado com aquilo. Então isso me mostrou o seguinte: o orçamento da cidade, a questão da moradia, é um setor. Nós já tínhamos em Belo Horizonte a Secretaria de Habitação, nem sei se ainda tem hoje, mas era a Secretaria de Habitação. Tinha a Urbel, que cuidava das vilas, e a Secretaria de Habitação, que cuidava das moradias populares, né? Assim, para onde
quando fazendo um reassentamento para urbanização, tratamento de fundo de vale, que ia tirar essas pessoas desses lugares e levar para os apartamentos, para os prédios, né, da Secretaria de Habitação que cuidava. Então a Urbel cuidava das vilas e a Secretaria de Habitação cuidava das moradias. Isso é setorizado, né? E os meninos que moravam nessas casas aí, que estudavam e lá na escola, tinha que mostrar os cadernos. Né? Ó, cadê seus cadernos, meu filho? Põe aqui em cima põe o livro aí que eu preciso ver. O livro era do programa do livro do governo federal, então todo ano tinha que trocar o livro, o menino tinha que entregar o livro velho para receber o livro novo. Se ele não levasse o livro velho para trocar ali, ele não recebia o livro novo. E eu ali dentro da escola, numa hora e noutra hora ali, junto do povo ali, aprendendo esse negócio e tentando aprender como é que funcionava a questão da democracia direta, né? Da democracia participada. Eu vendo as duas coisas ali, eu vi, Jesus, como é que nós vamos fazer isso aqui? O professor, vem cá, o menino ali, ele não tem um caderno, porque o caderno foi embora na enxurrada. O livro dele foi embora, como é que nós vamos fazer com ele? Ah, não quero saber não, isso aí é o prefeito, tem que resolver, eu não. Então tá vendo a política pública setorizada, ela leva a isso. As pessoas falam línguas diferentes, é como se uma secretaria, eu fui vendo uma secretaria, um tipo de profissional que trabalha num setor desse, falasse em inglês, e da outra secretaria, da outra política pública, falasse chinês, e da outra falasse alemão. Põe um professor de matemática para conversar com um médico. A conversa, aí ela tem que ir para futebol, ou tem que ir para religião, ou para carro, ou para mulher bonita, homem bonito, porque não dá para conversar o médico com o professor de matemática e com o engenheiro. As línguas são diferentes. Aí eles têm que achar um assunto comum. Ou é futebol, ou é putaria, ou é carro. Né? Aí fica aquelas conversas esquisitas que quem aguenta escutar um negócio desse. Mas é porque que tem línguas e dialetos tão diferentes entre os profissionais? Eles não vêm da universidade? Vêm. Ah, vamos pegar o UFMG aqui, esse campus da UFMG. Quando um estudante ele vai no Enem, passa no Enem, ele entra para o UFMG, escolhe estudar aqui na UFMG. Ele entrou para a universidade? Será? Não, ele vai para a escola de engenharia, vai para a escola de ciências naturais, de biologia, vai para a escola para Fafiche, vai para educação, né? Ele vai para um prédio, para uma faculdade, mas ele não entrou para a universidade nada não. A universidade está ali no meio, naquele jardim ali, naquele espaço entre os prédios da faculdade, mas não tem universidade nisso não. Né? Tem o quê? Tem uma lacuna grande entre as faculdades e os profissionais, as pessoas, os seres humanos que foram formados nessas faculdades, eles falam línguas diferentes, eles não se entendem. Então uma pessoa da sociologia conversar com uma pessoa da engenharia é uma dificuldade. Viu? Ah, mas então vamos tentar. O menino lá da faculdade de engenharia, ele tem que assistir algumas aulas de sociologia, algumas aulas de filosofia, aí tem pedaço, entra para a universidade, mas primeiro tem um primeiro período de adaptação, de generalismos. Isso dá certo? Pode dar, mas eu tenho muitas dúvidas. Agora, a partir dos orçamentos dos Ministérios da Educação, Ministério da Saúde, com o Estado todo fragmentado,
né? O Estado é fragmentado. Então a universidade precisa ser fragmentada. O Estado é hierarquizado. Então tem as hierarquias no Estado, né? Então tem os motoristas, tem o ascensorista, em cada ministério daquele. E tem o ministro, e tem o presidente da República. Bom, então os partidos políticos que precisam de democratizar vai virar um inferno, porque os caras querem sentar na cadeira de motorista, não quer sentar na cabine de assessorista, ele quer sentar na cadeira do presidente da República. Então, essa hierarquização que tem no Estado, ela tem também na sociedade. Aliás, eu não sei qual que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas eu sei que tem uma coisa de um, uma coisa de outro grande nesse negócio que é difícil de arraigar, de separar, está muito arraigado. Assim, é a questão do orçamento. Então, como pode pensar numa democracia participativa com as pessoas formadas, com essas cabeças? Não, é muito importante isso que vocês estão tentando aí, da intersetorialidade, né? É até difícil de falar. Você sabe que difícil de falar é aquilo que é difícil de pensar, que é difícil de enxergar. Uma das coisas que me levou para a depressão foi estudar o Wittgenstein. Então, quando eu estava estudando e que eu cheguei nesse maluco, nesse Wittgenstein, esse homem me levou, esses textos dele me levou para uma depressão que quase me matou. Mas a dificuldade de você pensar, ela está também na língua, né? Então, a intersetorialidade, se você tem dificuldade de falar essa palavra, é porque você tem dificuldade de pensar sobre isso, porque ela não existe, né? E aí, esses caminhos é que precisam ser descobertos, ser palmilhados, ser invadidos, esses espaços difíceis, né? Ser invadido pelas pessoas. E isso é participar. Então, o orçamento da cidade setorializado, mas quando os problemas da cidade não são setorializados, as pessoas não são igual uma casa, tem porta, tem janela. Então, eu sou formado na faculdade das portas. Não, eu sou da faculdade das janelas. Eu sou da faculdade, e pior é aquele que é da faculdade do vaso sanitário. Aí é um inferno. E aí a casa, ela só vai ser casa mesmo se tiver porta, janela, telhado. Então, precisa de estar junto, né? Esses negócios, essas políticas públicas, elas precisavam estar conversando mais. A democracia participativa, ela tem esse potencial de fazer essa conversa, né? Mas há oposição. Não, eu sou da saúde, eu sou da educação, eu sou filósofo, eu não estou aí para poder resolver. Eu, filósofo, não põe a mão de tijolo, não, você está doido? Então, eu pude ver lá nesse negócio das pessoas que moram nas vilas, né? Dificuldade que é entrar um caminhão de lixo ali, a dificuldade de sair com um doente para ir numa ambulância. Quando tem enchente, vai o cachorro, vai o papagaio, vai o botijão de casa, vai tudo embora, né? O cobertor. Mas por que tem favela? Mas não pode transformar isso num outro processo de urbanização, de moradia. Aí tem que ter política de moradia, mas a política de moradia, se for pensada, o grosso de dinheiro está na saúde, mas onde é que produz a doença? É morando nesses lugares que o sujeito adoece. A maioria das doenças tem problema de alimentação,
problema do que você bebe, né? Vem pela boca, você cheira, vem pela pele e vem pelo olho e pela cabeça. Então, aquele dinheirão que está ali. E os cânceres? E as doenças autoimunes, que cada vez mais consumindo tantos recursos? De onde elas vêm? Da alimentação. Do jeito que está aí, o dinheiro grosso do orçamento nacional, do orçamento federal, vai para quê? Para financiar o agronegócio. Porque eles pularam na frente, criaram partido, elegeram o maior número de deputados, senador, tem a bancada ruralista. A bancada ruralista, ela tem lá junto dela a bancada da bala, das armas, e eles ficam juntos ali. Pô, então, quanto mais essa gente tá com essa formação acadêmica, não sei de onde é que veio isso, mais o recurso vai para esse pulverizar nesse negócio aí de veneno na produção de alimento. E quanto mais pulveriza veneno, agrotóxico, de tudo quanto é natureza, que é até proibido em outros países, e está no alimento, e você ingere esse alimento, a fruta, aí você adoece. Bruno, então vamos tirar um dinheiro aqui que é para curar as pessoas. Esse trem não tem que ser melhor discutido? Então, por isso, a intersetorialidade, a intersetorialidade, a intersetorialidade precisa ser mais avaliada, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra, onde que as coisas estão indo e por que o trem está tudo separado desse jeito. A democracia participativa, ela tem esse potencial, tem essa possibilidade, né? E aí o orçamento participativo, ele surge mesmo como uma âncora, um modo de você envolver a população, essas famílias dos bairros, das vilas, as pessoas que estão padecendo mais pelo processo de exclusão. Por ali é melhor começar, né? Porque se for chamar a turma abastada para discutir, vocês não vão lá, não. Vai discutir para quê? O trem tá bom para lá dentro. Tem meia lá? Tem mulher? Tem o quê? Tem um cheirinho? Senão não vou, não. Aí você vai discutir democracia com uns caras que não querem saber disso? Bom, então por onde que precisa? Pelas comunidades, pelos bairros. E daí o plano diretor nos ajudou muito a pensar nisso, né? Então a cidade já tinha as regionais administrativas, então a ideia era fortalecer a descentralização das decisões, a descentralização dos recursos, para chegar mais próximo da população, de modo que ela pudesse participar. Então, ao mesmo tempo, essa ideia de orçamento participativo teve que pensar também na descentralização das políticas públicas. A Secretaria de Educação centralizada, não. Tem lá na administração regional, tem lá uma gerência de educação que vai estar mais perto das escolas. Então tem uma gerência da saúde, da Secretaria da Saúde, lá na Secretaria de Administração Regional. Então, aí a UBEL, não, tem lá também uma gerência. E a SUDECAP tem lá também a gerência de manutenção. Dentro da gerência de manutenção da cidade, as obras precisavam ficar mais centralizadas mesmo, porque aí é um projeto mais custoso, né? Que tem um custo mais elevado, um pessoal uma engenharia mais sofisticada.
E aí não tinha jeito de descentralizar. Mas a regional, com a Secretaria de Manutenção, tinha um vínculo direto com a Secretaria, com a SUDECAP, né? E com a UBEL. E a regional, a Gerência de Educação, um vínculo direto com a Secretaria de Educação. Então, pelo menos uma vez por semana, os gestores ali dessas gerências regionais iriam se reunir, encontrar com todos os correlatos das 9 regionais lá na Secretaria da Política Pública. Definir lá as políticas públicas, como é que aquele negócio vai andar pela cidade, ouvir o que vem dos bairros, que vem das escolas, que vem das unidades de saúde, e voltar com algumas decisões, com recurso, como é que... Mas aí precisava de fazer isso chegar também nos bairros, né? Então, a partir daí, nós caminhamos para um processo de... nessa época, já no governo do Fernando Pimentel, na primeira, doutor Célio, 2 mandatos, metade do segundo mandato já com o Pimentel, e no segundo mandato do Pimentel. Então foram 1, 2 e 2. Então, quer dizer que aí no caso aí foram 4 anos, depois mais 8 anos, depois 20 anos, né? 8 com 8, 16. 8 com 8, 16. Mais 4, 4, 20 anos, perto de 20 anos. Então, já no segundo mandato do doutor Célio, que já era o Pimentel, aí já foi pensado um projeto chamado Bairro Vivo. O que seria o Bairro Vivo? Ele vem da atividade urbana, vem dessa grande secretaria